Olá pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui falando com vocês. Bom, meu nome é Guilherme Novak e eu sou desenvolvedor de realidade virtual e estudante de psicologia. Fazem alguns anos que eu venho estudando as tecnologias que a gente vai falar aqui hoje, essas ditas realidades digitais, que são a realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista. Eu queria trazer para vocês um pouco desses aprendizados que eu colhi aí ao longo do tempo, dessas conclusões que eu cheguei e da minha perspectiva pessoal de como essas tecnologias podem nos ajudar. Então, eu vou começar pela maior conclusão que eu cheguei, que essas realidades digitais que a gente vai falar aqui vão mudar o nosso mundo. Esses óculos de realidade virtual que vocês veem por aí no shopping, na televisão, na internet, eles têm o potencial de mudar o mundo como a gente conhece hoje. E eu quero explicar como isso vai acontecer. Mas antes eu vou contar uma história. Então, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Eu sempre vou atrás das coisas que eu gosto, eu tento experimentar e fazer coisas novas. Mas eu também tenho muito, muito medo de altura. Então, quando eu estou num lugar alto, é engraçado, as minhas pernas tremem, eu fico ansioso, eu começo a ter aqueles pensamentos de que eu vou cair dali ou alguma coisa vai dar errado. Mas a minha curiosidade sempre me levou a ir em lugares cada vez mais altos, tentar sempre me desafiar e vencer esses meus medos. Não é à toa que eu subi no segundo morro do Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, e a 400 metros de altura, depois de ficar 15 minutos acocado no chão, eu consegui me levantar, gravar um vídeo e sair correndo. E essa mesma curiosidade me levou para fazer uma coisa que foi a experiência mais louca que eu já fiz na minha vida. Então eu entrei num avião, subi a 500 metros de altura, 1.000 metros de altura, 1.500 metros de altura. Eu estava aterrorizado, basicamente em pânico lá em cima, pensando que eu ia cair dali, e eu ia cair dali. Porque eu saltei desse avião com uma lona amarrada nas minhas costas. Por que as pessoas fazem isso, né? E eu ainda tenho medo de altura. Mas vocês podem se perguntar, por que raios alguém que tem medo de altura vai justamente pular de paraquedas? Sabe? Vai pastar. E acontece que, na verdade, eu queria chegar em casa e depois tentar fazer uma experiência de realidade virtual para que eu possa reproduzir essa experiência. Eu queria entender o potencial dessa tecnologia, os limites dela, e ver o quanto que eu conseguia chegar perto dessa experiência na realidade virtual. Então esse foi o primeiro de uma série de experimentos que eu fiz usando a realidade virtual para ver onde que ela consegue nos chegar, onde ela consegue nos levar na saúde, na educação e na cultura. E são esses experimentos que eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes, para a gente começar a ficar todo mundo na mesma página, a gente vai falar aqui de realidade virtual. Ela é uma das 3 tecnologias imersivas que a gente pode chamar de realidades digitais, e eu vou falar mais dela porque é que eu tenho mais experiência. Mas saibam que todas as conclusões que a gente for chegar aqui vão servir para as outras também, que elas são tecnologias irmãs, elas vão evoluir junto. Então vamos começar. O que é, afinal, a realidade virtual? Realidade virtual, em sua forma mais básica, é um óculos que você coloca na sua cabeça e ele tem uma tela dentro dele. Essa tela mostra como se fosse um filme para você. E para onde você olha, a câmera desse filme acompanha. E a tela tapa toda a sua visão, como se você estivesse ali dentro daquele filme. Vocês podem ter visto esses óculos nas formas mais diversas. Eles parecem uns trecos futuristas, assim, mas são produtos que já existem. E o legal dessa tecnologia é que, diferente de um cinema, por exemplo, quando vocês vão ver um filme, vocês entendem aquela história, vocês se emocionam com aquilo que estão vendo, vocês ficam imersos naquela ficção. Só que na realidade virtual, você é um protagonista dessa história. Ela adiciona um nível de imersão às outras mídias que a gente conhece hoje. Então você fica ainda mais imerso, ainda mais comovido. O seu cérebro se engana, acha que você realmente está ali dentro do filme. E em alguns sistemas de realidade virtual você pode usar as mãos para interagir, você pode conversar com outras pessoas, interagir com os personagens, caminhar pelos ambientes desses filmes. E isso tem um potencial enorme para ser explorado. Então vocês podem se perguntar, com todo o direito, tá, por que a gente quer entrar no filme? Por que a gente quer evoluir das telas e fazer uma coisa diferente? E acontece que eu encontrei no mínimo 12 grandes áreas da indústria que já estão usando a realidade virtual de maneira consolidada. Então, por exemplo, na arquitetura, uma arquiteta ela consegue projetar o prédio que ela vai construir depois, e na realidade virtual ela consegue entrar dentro desse prédio e analisar ele em escala real, como se estivesse dentro desse prédio, sem que o prédio saia da planta. E aí o ramo imobiliário consegue mostrar
os apartamentos para clientes sem que o prédio saia da planta. Eles podem também, inclusive, escolher a cor do piso, dos móveis, a organização de tudo. Enxergar o apartamento dos sonhos na frente deles. E também um designer pode enxergar os produtos que ele está fazendo, ou as roupas que ele está fazendo, antes que elas saiam do papel também. E muitos outros casos, como, por exemplo, você pode treinar astronautas para decorar a Estação Espacial Internacional antes deles saírem da Terra. Ou mesmo simular montanhas russas, para fazer com que você ande por uma experiência fantástica num mundo qualquer. Ou também reconstituir cenas do crime para peritos forenses. Ou mesmo simular cirurgias de maneira muito mais imersiva, muito mais realista do que com manequins. E alguns experimentos que eu pude ter a honra de participar, que a gente está usando a realidade virtual para promover autoconhecimento através de uma série de testes de jogos psicológicos, tarefas gamificadas. Ou também reproduzir uma experiência, uma viagem psicodélica, sem o uso de substâncias psicoativas, mas colhendo os frutos disso. Ou mesmo uma aula de realidade virtual em que a gente produziu aqui no Brasil e disponibilizou gratuitamente para ensinar alunos, crianças, adolescentes, jovens adultos, de maneira muito mais imersiva, muito mais intuitiva, mais interativa e gamificada do que outros métodos de ensino à distância, que acabou colecionando algum sorriso lá na Universidade Hebraica de Jerusalém. E todos esses usos, todos esses casos, eles não aconteceram por acaso. A realidade virtual está sendo tão usada porque em 2016 houve um investimento de 2,3 bilhões de dólares nessas indústrias. Em realidade virtual, realidade aumentada, receberam 2,3 bilhões de dólares. Vocês podem se perguntar, tá, e de onde veio esse dinheiro? Ele veio das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ou seja, hoje, várias das maiores empresas do mundo. Acrescidos a isso, em 2017, mais 3 bilhões de dólares foram investidos em realidade virtual e realidade aumentada. Ou seja, em 2 anos, 20 bilhões de reais foram investidos nessas duas tecnologias. Eu acho que essas empresas devem acreditar nessas tecnologias. Eu acho que elas estão aí para ficar. Mas saber dessas coisas me levou a me perguntar a pergunta que realmente faz sentido, que eu quero realmente explorar aqui com vocês, que é, afinal, qual é o real propósito dessas tecnologias? Por que vale a pena investir 20 bilhões de reais nelas para simular montanhas russas? Ou como é que a gente pode usar a realidade virtual para resolver problemas concretos e, portanto, mudar o nosso mundo? E aí, para falar dessa parte, eu quero começar com a história de uma pessoa brilhante que eu tive o prazer de conhecer. Um pesquisador chamado Edgar Moria, brasileiro, que aqui, no Nordeste do Brasil, lá no Instituto do Cérebro, na cidade de Macaíba, ele trabalhou ao lado de Miguel Nicoleles, numa equipe, num projeto chamado Projeto Andar de Novo, em que eles usaram tecnologias de ponta, como exoesqueletos e neuroimagem, para fazer um paciente clássico, um caso típico de tetraplegia, com perda total dos movimentos das pernas, dar os primeiros passos de novo. E, inclusive, sentir o chão, e tudo isso controlado pela mente dele. Agora, uma coisa que poucas pessoas sabem é que, para o treinamento neuromotor desse exoesqueleto, eles usaram realidade virtual. De maneira com que o paciente enxergasse as próprias pernas se mexendo e que o cérebro dele reagisse de acordo. Então, eles pegaram uma coisa que nunca tinha sido feita antes em nenhum lugar do mundo e usaram realidade virtual para fazer. O impossível se fez possível por causa de uma inovação tecnológica. Às vezes a gente esquece o quanto isso é um padrão. E eu fui atrás de outros casos em que a realidade virtual é usada no contexto de pesquisas científicas, e acontece que ela já está sendo usada desde 1968. Esse ano, fazem 50 anos que a realidade virtual já está sendo usada no contexto de pesquisas científicas. Pensem bem, 20 anos antes da internet sequer se popularizar, já tinham experimentos de realidade virtual acontecendo. Vocês imaginam como é que deveria ser isso? Isso é antes dos celulares. E todos esses anos, eles culminaram em várias pesquisas que eu acabei indo mais a fundo, e eu descobri que a realidade virtual é usada nas pesquisas porque você consegue reproduzir qualquer setting experimental, ao invés de montar uma maquete num laboratório. Você consegue controlar qualquer variável do ambiente em tempo real, podendo testar virtualmente qualquer coisa.
e produzir tratamentos de maneira muito mais imersiva, muito mais gamificada do que usando telas, como a gente já tem usado. E todas as características elas levaram para diversas pesquisas, centenas de pesquisas nas mais diversas áreas da saúde, como psicologia, neurologia, nutrição, fisioterapia, telesaúde e outras áreas. Além de áreas afins, como comunicação, engenharias, design, jornalismo e assim por diante. E essas pesquisas, portanto, elas resultaram em tratamentos de saúde que eu considero brilhantes. Como, por exemplo, você pode usar a realidade virtual para tratamento de dor crônica em pacientes em situação hospitalar, sem o uso de fármacos. Você pode usar a realidade virtual para exercícios de fisioterapia de maneira muito mais gamificada, muito mais intuitiva, aumentando a adesão e o esforço dos pacientes. Ou também para tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, para dependência química, para tratamento complementar de Alzheimer, de autismo, de deficiências visuais. Ou outros tratamentos, como alguns que eu estou estudando nesse momento, em que a gente quer colocar pacientes com ansiedade e com depressão para fazer uma viagem no mundo usando a realidade virtual, enquanto a gente usa neuroestimulação não invasiva para treinar o cérebro desses pacientes a acolherem esses estímulos positivos e sentirem cada vez menos sintomas de ansiedade e de depressão. A longo prazo, propondo uma forma de tratamento complementar. Seguindo o mesmo princípio, a gente está estudando agora para colocar pacientes com transtornos alimentares cercados de comidas virtuais. Crueldade, né? E aí treinar o cérebro deles com a mesma técnica de neuroestimulação a inibir as áreas cerebrais relacionadas com a dependência pela comida, propondo uma forma de tratamento complementar para transtornos alimentares. Mas ok, para responder realmente qual o real propósito dessas tecnologias, eu precisava explorar fora do contexto laboratorial, fora da área das pesquisas. Eu encontrei casos interessantíssimos que eu queria trazer para vocês. Como, por exemplo, uma experiência de realidade virtual para fazer com que você troque de sexo com outra pessoa, promovendo igualdade de gênero na pele. Para fazer com que você tenha mais empatia com relação a esse assunto globalmente importante. Ou mesmo uma experiência de realidade virtual que você tem que serrar uma árvore dentro de uma floresta sendo desmatada, para fazer com que você sinta o impacto da produção de bens em massa. Ou também uma experiência de realidade virtual que levou líderes econômicos e políticos do mundo a viver um dia como se fossem refugiados políticos, promovendo empatia com relação àquelas minorias desfavorecidas. Ou um singelo projeto que eu tive a oportunidade de participar, em que a gente levou a realidade virtual para um hospital público aqui de Porto Alegre, para o tratamento de câncer de crianças na ala da oncologia infantil. Então a gente desenhou com elas, brincou com elas e construiu uma experiência de realidade virtual para que elas fossem astronautas por um dia e pudessem viajar no espaço sideral que elas mesmas construíram. Quem trabalha com oncologia infantil sabe o quão difícil pode ser tirar um sorriso de uma criança que está passando por essas dificuldades. Naquelas salas de hospitais, naquela situação de quarentena. E o quão importante pode ser isso para o tratamento delas. Então esse foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E foi também um dos momentos que eu entendi um real propósito por trás dessas tecnologias. De fazer algo que nunca tinha sido feito antes se tornar possível. Então, sabendo de tudo isso, o que eu queria dizer quando eu falei para vocês que as realidades digitais elas poderiam mudar o nosso mundo, o que eu queria dizer, na verdade, é que a gente pode usar elas para ajudar mais de 260 milhões de pessoas com ansiedade. Ou mesmo para ajudar mais de 300 milhões de pessoas com depressão. Ou como forma de tratamento complementar, realidade virtual para ajudar aproximadamente 40% da população global que pode estar enfrentando dificuldades com sobrepeso e obesidade. Isso além de outras patologias, como dependência química, fobias, vencer os nossos medos, vencer os nossos vícios, treinamento neuromotor e assim por diante. Vocês entendem que eu estou falando aqui de uma tecnologia que já está nos ajudando a enfrentar vários dos maiores problemas que o mundo tem hoje. Então, esse é o real propósito delas. E mais, quando eu falei para vocês que as realidades digitais elas poderiam mudar o nosso mundo, desculpa, eu me enganei. Eu quis dizer que elas já estão mudando o nosso mundo, porque todos os exemplos que eu trouxe são no passado e no presente.
Eu queria trazer reflexão para vocês de como que essas tecnologias vão ser daqui a 5 anos, como que elas vão poder nos ajudar, o que a gente vai poder fazer com elas daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. Pensem, por exemplo, como é que era o celular de vocês há 15 anos atrás. Ele era mais parecido com um tijolo do que com uma folha de papel. Você só podia jogar o jogo da cobrinha nele. E o preço por desempenho era muito, muito, muito mais alto. Talvez daqui a 15 anos, os óculos de realidade virtual vão ser tão finos quanto óculos de sol, ou mesmo lentes de contato. E possam reproduzir ambientes ainda mais imersivos, intuitivos, aumentando o potencial dessas tecnologias. E por um preço muito, muito menor. Permitindo, inclusive, o uso doméstico. Então, queria convidar vocês, aí como pesquisadores, como profissionais e como cidadãos, sabendo de tudo isso, quando forem pensar qual vai ser o futuro das nossas realidades, pensem como a gente pode usar essas tecnologias que a gente tem hoje para aprimorar a realidade que a gente tem hoje. Explorem, inovem. E aí vão ser vocês, vão ser nós, que vamos construir esse futuro. Muito obrigado.